Sabe aquela palavra que, no meio cristão, todo mundo usa, mas que se a gente parar para pensar um pouquinho, talvez não entenda tão bem assim? Pois é, hoje a gente vai falar sobre conversão. E não é só uma palavra, é uma transformação profunda. Vamos mergulhar no que a Bíblia realmente diz sobre essa jornada? Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta: o que, de verdade, é uma conversão genuína? É uma decisão? Um sentimento? Uma cerimônia? É isso que a gente vai tentar descobrir juntos. Ok, vamos lá. Para a gente entender o que algo é, às vezes o melhor caminho é começar entendendo o que não é. Por isso, nosso primeiro passo vai ser analisar o que são as chamadas conversões fabricadas e os perigos que elas trazem. E aqui já vai a primeira ideia, bem direto ao ponto: nem toda decisão, por mais sincera que possa parecer naquele momento, é a mesma coisa que uma conversão bíblica genuína. Guardar essa distinção é fundamental para tudo que a gente vai ver a seguir. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. De um lado, o que o material chama de conversão fabricada, que muitas vezes nasce de um apelo emocional muito forte, de métodos que buscam uma decisão ali na hora. Do outro lado, a conversão genuína, que brota de algo muito mais fundo, arrependimento e fé, que resultam numa vida transformada de verdade. O ponto central é este: atos externos por si só não são a conversão. Sabe, levantar a mão, repetir uma oração, frequentar a igreja por anos e anos, ou até mesmo ter um conhecimento teológico de ponta. Tudo isso pode acontecer sem que aquela transformação lá dentro, no coração, tenha de fato ocorrido. E isso nos leva a um ponto que é sutil, mas, nossa, é vital. A fonte que estamos analisando aponta que, às vezes, a lealdade de alguém acaba sendo direcionada a uma instituição, a um líder carismático ou a um grupo de amigos, e não diretamente a Cristo. Esse tipo de conversão não cria raízes profundas, sabe? E muitas vezes não aguenta as tempestades da vida. O oposto de tentar se justificar com esses atos externos é o conceito de justificação pela fé. A questão não é o que a pessoa faz para se tornar justa, mas sim Deus que a declara justa por causa da fé em Cristo. É uma ação divina, não um esforço humano. Certo, já demos uma boa olhada no que a conversão não é. Agora, vamos virar a chave e focar nos dois pilares que realmente sustentam uma conversão autêntica. A pergunta, então, continua no ar, né? Se não é só uma decisão de momento ou um ato externo, o que, afinal de contas, é uma conversão genuína? A resposta está em dois componentes que andam de mãos dadas. E aqui estão eles, os dois pilares: arrependimento e fé. E não é um ou outro, viu? A fonte bíblica aponta que são como dois lados da mesma moeda, uma resposta completa do ser humano à mensagem do Evangelho. Vamos detalhar o primeiro pilar. Arrependimento não é só se sentir mal pelo que se fez. É algo muito mais radical. É uma mudança de 180 graus na direção da vida. É uma troca de comando. Sair do trono do eu para colocar Deus no centro, o que, claro, implica um rompimento consciente com o pecado. E isso aqui mostra a profundidade do processo. Tanto o arrependimento quanto a fé envolvem a pessoa por inteiro. Tem o elemento intelectual, que é a compreensão, tem o elemento emocional, que é o sentimento, e, o que é crucial, tem o elemento da vontade, o volitivo, que é a decisão de se submeter a essa nova realidade. Agora, vamos um pouco mais fundo na dinâmica por trás disso. A conversão é um evento que acontece uma vez só ou é uma jornada contínua? E quem é o agente principal nessa história toda? A resposta, segundo a fonte, é os dois. A conversão é um ato definitivo, um momento no tempo em que a pessoa crê e recebe a vida eterna. Mas também é um processo que dura a vida toda, uma jornada diária de se afastar da velha natureza e se tornar mais parecido com Cristo. Isso nos leva à questão fundamental. Uma mudança tão radical que envolve mente, emoção e vontade, que redefine a direção de uma vida inteira. De onde ela realmente vem? É pura força de vontade? E aqui está a chave, nesta oração do profeta Jeremias: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Isso resume a perspectiva bíblica de uma forma incrível. A conversão não é um movimento nosso em direção a Deus, mas sim a nossa resposta à ação dele de nos atrair primeiro. Em resumo, a conversão não é algo que uma pessoa realiza por conta própria. É a resposta humana a um milagre divino, o novo nascimento, uma obra do Espírito Santo que torna a pessoa viva espiritualmente, capacitando-a a se arrepender,
e a crer. Certo. Agora vamos para a parte prática. Se a conversão é essa transformação interna tão grande, como é que ela se manifesta no mundo real? Quais são seus frutos visíveis? Isso importa não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade como um todo. Uma conversão autêntica, inevitavelmente, vai produzir evidências externas, frutos que dá para ver. E a presença de membros genuinamente convertidos é o que define a saúde e a vitalidade de uma igreja. E aqui estão os marcadores práticos que a fonte destaca. Não é perfeição, mas sim uma luta contínua contra o pecado. Não é isolamento, mas um compromisso com a comunidade local. Não é estagnação, mas um desejo que cresce de conhecer a Cristo. Não é silêncio, mas uma vontade de compartilhar as boas novas. E, finalmente, não é desistir, mas perseverar mesmo no meio das dificuldades. E para fechar, a grande ideia é esta. A conversão bíblica não é simplesmente aderir a uma filosofia, mas uma reorientação completa do ser, da raiz aos frutos. É uma nova criação que redefine tudo. A questão que fica é: estamos buscando apenas uma decisão ou essa transformação completa e profunda?